E aí, meus amigos, tudo bem por aí? Eu tô feliz de estar aqui com vocês hoje para a gente poder abrir o livro, para a gente entrar nas escrituras. Mas antes da gente seguir, eu quero te pedir para você deixar um like aqui nesse vídeo, porque você ajuda a gente a levar ele para o maior número de pessoas. Você já sabe, não deixe de se inscrever aqui no canal e ative as notificações, porque sempre que a gente postar novos vídeos você vai receber de primeira mão. Nós vamos falar hoje sobre as duas sementes. E antes de entrar no texto das duas sementes, eu quero fazer uma introdução bem bacana para você. Então segura aí que eu te vejo do outro lado. Meus amigos, antes da gente seguir para o texto das duas sementes, eu quero te pedir para você pegar a sua Bíblia aí comigo. Vamos ler no livro de Tiago, Tiago no capítulo 1. O apóstolo Tiago diz aqui no verso 5: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. No verso 6 ele diz: Peça, porém, o quê? A sabedoria de Deus, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. E ele completa dizendo: Pois o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. A sabedoria de Deus é diferente da sabedoria do homem. A sabedoria de Deus é sobrenatural. Ela não tem a ver com as limitações dos nossos pensamentos, do nosso conhecimento, da nossa habilidade. A sabedoria de Deus, ela vai nos ajudar, ela vai nos empoderar para a gente tomar decisões, para a gente escolher entre A e B, para que naquele momento de dúvida, como ele diz aqui, a gente vai conseguir discernir bem o que é que Deus quer. Não é maravilhoso a gente poder contar com Deus que sabe o fim desde o começo, sabe o meio desde o fim, o Deus que é eterno e sabe cada passo que a gente está dando e nos ensina a decidir melhor. A sabedoria de Deus, como o texto diz, ela é dada livremente, você não precisa ter dúvida de que Deus quer te dar a sabedoria que vem dele. Mas é necessário pedir com fé. Ele diz que aquele que duvida, aquela pessoa que fica com a fé em cima do muro, ela crê que ora Deus é sobrenatural, ora Deus não é, porque eu não vejo com os meus olhos naturais esse poder sobrenatural de Deus. Eu quero te desafiar hoje para que você perceba e tenha discernimento de Deus a partir dos seus sentidos espirituais e não dos naturais. Não são os seus olhos naturais que veem o Senhor, mas seus olhos espirituais. Não são os seus ouvidos naturais que veem o Senhor, mas os seus ouvidos espirituais. Você vai precisar discernir pelos sentidos espirituais quem é o Deus que você não vê, mas mesmo assim você ainda o ama. O homem que tem ânimo duplo, que ele só quer ver Deus a partir do que acontece na sua vida natural, ele é inconstante nos seus caminhos. Ele não vai conseguir receber de Deus coisa alguma. Jesus, em Mateus no capítulo 6, quando ele está falando a respeito do cuidado dessa vida, daquilo que nós nos preocupamos com o comer, o vestir, eu vou parafrasear Jesus: com o carro que você dirige, com a casa que você mora, com o último celular da moda, com andar com as roupas da moda. Tudo isso é legal, à medida que você está fazendo a vontade de Deus e cumprindo ela na sua vida. Mas Jesus disse: vocês não podem se preocupar com isso, porque em primeiro lugar vem o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas, essas com as quais geralmente os cristãos estão 99% do tempo preocupados, essas são as coisas que Jesus chamou de acrescentadas. As pessoas que se preocupam mais com as coisas dessa vida, com o comer e vestir dessa vida, são as pessoas que Jesus chamou de homens de pequena fé. E nós não queremos ser esses homens. Paulo, ele traça uma estratégia pra gente. Quantas vezes a gente está precisando de uma estratégia na vida? Há estratégias no seu negócio que você precisa aplicar, na sua profissão, na sua carreira, na sua vida espiritual, no seu relacionamento com Jesus.
Há estratégias que você precisa aplicar no seu relacionamento conjugal, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos. Cara, nós precisamos de estratégias, definitivamente. E Paulo, ele adotou uma que é a referência para nós. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 2:2. Eu não decidi saber nada entre vocês a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Se a gente não começar a olhar tudo aquilo que a gente precisa nessa vida pelas lentes da crucificação, da morte e ressurreição de Jesus, nós nunca vamos alcançar o poder de Deus. Olha o que ele diz no verso 4. A minha mensagem, a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito. No verso 5, ele diz, para que a fé que vocês têm, a fé de vocês, ele está falando da minha e da sua fé, não se baseasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. É claro que o contexto aqui está baseado no ministério de Paulo, mas ele está falando também do alvo do ministério dele, que era a minha e a sua fé. Ele estava dizendo que a nossa fé não pode se basear na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. E reconhecendo então a estratégia de Paulo, eu vou com você para Deuteronômio 22:9. Não plante 2 tipos de sementes em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estão contaminados. Nós não podemos ter uma vida de relacionamento com Jesus que ela é contaminada por doutrinas de homens, por humanismo, por aquilo que está baseado na natureza caída do homem. Nós queremos todas as estratégias para executar nossas tarefas, para nos relacionar melhor, para ter melhor qualidade de vida, para nos posicionar melhor nesse mundo. Mas queremos ouvir do Senhor o caminho e a direção que Ele tem para nós. E as sementes contaminadas têm a ver com o fermento. O fermento é aquela substância que você coloca na massa do pão, por exemplo, e ela age silenciosamente, de maneira muito sutil, bem quietinha, até tomar toda a massa e fazer o pão crescer. O fermento, ele é considerado como aquilo que polui, aquilo que contamina. Jesus falou muito de fermento nas Escrituras. E nós encontramos aqui um desses exemplos, o fermento dos saduceus. Atos 23:8. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus não criam no poder sobrenatural de Deus. Quantas vezes eu e você precisamos reconhecer que há espíritos que influenciam homens? Quantas vezes nós precisamos sacrificar nesse tempo de hoje, no momento presente, para a gente saber que há uma melhor ressurreição para nós? Porque Paulo disse que se não há ressurreição dos mortos, se Jesus não morreu e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Nós precisamos tirar o fermento dos fariseus de dentro da nossa fé, do nosso coração e abraçar o sobrenatural, o mundo espiritual. Como é que eu não vou crer que os anjos são espíritos ministradores a meu favor, como o Senhor nos disse em Hebreus no capítulo 1 e 2. Continuando, o fermento dos fariseus era diferente do fermento dos saduceus. O fermento dos fariseus tem a ver com uma vida que é só de aparência, uma fé que é nominal, uma fé que pode ser até denominacional, uma fé que talvez nesse tempo de pandemia, quando a sua igreja ficou fechada, você esfriou na sua fé porque estava baseado na sua denominação. Jesus disse em Mateus 23:24, guias cegos, vocês com um mosquito engolem um camelo. Olha que forte isso. Olha como ele diz ainda no verso 27, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados. Eu jamais quero ouvir isso de Jesus para a minha vida. Bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Meus amigos, essa é a fé que Tiago também disse, não sejam, pois, ouvintes apenas, mas praticantes da palavra de Deus. Nós não podemos ser pessoas que apenas professamos uma fé, nós temos que ser a geração que faz aquilo que a gente fala. Não podemos mais ficar só ouvindo mensagens e mensagens e mensagens, pregações e armazenar tudo isso no nosso armário espiritual sem praticar nenhuma dessas coisas.
Não queremos o fermento dos fariseus dentro da nossa fé. Avançando ainda o fermento de Coríntio, ou aos coríntios, o fermento de Corinto. Esse fermento talvez é mais fácil de você enxergar parte dele, mas outra é muito sutil, pode agir silenciosamente na sua vida. 2 Coríntios 12, 21, Paulo diz assim: receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente, não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticavam. Talvez esses pecados escandalosos, como imoralidade sexual, você se livrou e não tem mais isso na sua vida. Mas no verso 20, um pouco antes, olha o que ele diz: temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Será que quando a gente está avançando na fé, a gente deixa 4, 5 grandes pecados escandalosos, mas essas fofoquinhas, invejinhas, falar mal do outro, ficar irado e bravo, será que divisão não é uma coisa ainda presente nos irmãos? Paulo nos alerta desse tipo de contaminação da fé, desse tipo de fermento. Nós tratamos muitas vezes tudo que a Bíblia diz que é ruim para ímpios e tudo que a Bíblia diz que é bom para crentes. Mas isso que Paulo estava dizendo era para a igreja aos coríntios, a igreja de Corinto. É necessário a gente entender que esses eram irmãos, eram pessoas crentes, eram pessoas salvas, mas que ainda havia um fermento que estava contaminando a fé delas. E para a gente terminar, o fermento aos Gálatas, o fermento que vivia lá no meio dos Gálatas, na Galácia. Esse é o fermento do legalismo, daqueles que estavam caindo da graça de Deus e voltando para o legalismo. É difícil para nós falarmos de graça e lei, principalmente como uma igreja pós-moderna, principalmente nós que não fomos criados na fé ou na prática judaica, não fomos criados no Torá. É um pouco difícil para nós não fomos criados na lei. Mas sim, há obras mortas das quais a gente precisa se arrepender. Nós precisamos entender que somos salvos para as nossas obras de justiça, mas não fomos salvos por obras que nós fazemos. Não podemos achar que vamos agradar a Deus tendo bom comportamento apenas, tendo boa moral, sendo pessoas que são boazinhas no modo de vida. Nós não fomos chamados para ser bonzinhos, fomos chamados para sermos transformados, fomos chamados para morrer para a nossa velha natureza. É muito mais radical do que um conjunto de normas. E a graça escandalosa de Jesus, ela salva um ladrão no seu último dia pendurado numa cruz, mas ela olha para aqueles que apenas praticam por fora uma aparência de obras, mas que não carregam as obras de justiça cravadas nas leis de Deus escritas no nosso coração. Eu creio que cada uma dessas coisas que eu falei para você hoje são parte do fermento, elas têm a função de um fermento que atua silenciosamente, de maneira muito sutil. Você acaba nem percebendo, mas em um determinado ponto ela toma toda a massa, ela toma toda a sua fé. Então eu quero orar nesse momento para que a gente receba do Senhor a abertura dos nossos olhos, os nossos corações abertos, ouvidos abertos, para a gente perceber e discernir cada uma dessas coisas e sermos vitoriosos em tudo. Deus abençoe a sua vida e eu te vejo numa próxima. Tchau.